Gym Podcast Brazil. Cedric e William. Ícaro Ambrósio. Discutindo tudo sobre o mundo da ginástica. Todas as modalidades em um só lugar. Venha com a gente. Gym Podcast Brazil. Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Cedric William em mais um episódio do Gym Podcast Brasil. E, como eu prometi para vocês, todos os podcasts dessas finais por aparelho eu ia fazer com o Lucas Rodrigues. E ele está aqui de novo. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Cedric? Oi, pessoal. A gente falou ontem sobre as finais que aconteceram ontem, que foi o cavalo com alças, solo masculino e a final de salto feminino, né, que a gente ganhou aí mais uma medalha com a Rebeca, que foi incrível. E hoje a gente está aqui para falar das finais de argolas, de barras assimétricas e de salto sobre a mesa. Foi muito, muito legal, gostei muito dessas finais, muito disputada por décimos ali em todos os aparelhos, tirando os ginastas que erraram nessas finais. Os outros ali estavam muito próximos um do outro e, enfim, foi um show, né? Finais olímpicas é sempre assim, né? O suprassumo da ginástica mundial. Com certeza, não decepcionou. Achei a final de argolas muito boa, a final de paralelas simétricas, apesar de algumas quedas, né, de ginastas importantes. Também foi uma final muito legal. E o salto masculino foi, assim, um espetáculo, né? Foi muito massa. Mas vamos começar então falando da final de argolas, que a gente teve o Zhou Jianyuan abrindo a final e ele tinha classificado em primeiro. Apesar dele ter classificado em primeiro, eu tinha até colocado na primeira previsão que ele ia acabar ficando com a prata. É óbvio que os dois, né, o Zhou Yuan e o Liu Yan, eles têm as melhores séries, né, de argolas da atualidade, mas eu achava que o Liu Yan ia passar ele e de fato ele passou, né? O Zhou teve a responsabilidade de abrir essa final e nossa, assim, para mim ele abriu, né, muito bem, já dando uma nota ali muito alta. Ele conseguiu nessa final 15,233. Ele tinha conseguido um pouco mais na classificatória. Ele tinha conseguido, na verdade ele conseguiu 15,300 na classificatória. E para mim um ponto auge assim da série dele que eu achei assim, ficou marcado para mim foi aquele Cristo, né, no esquadro assim, com a perna colada no nariz. Acho aquele elemento muito bonito. Sim, aquele elemento é o que mais chama atenção na série dele. E assim, ele já chegou, né, com o pé na porta já de uma vez e já meteu uma série incrível. Ele tentando lá cravar a saída, mexeu um pouco, né, deu uma desequilibrada e tudo mais. Mas isso não afetou em nada a chance dele de estar no pódio, porque o pódio realmente ia ficar entre os dois, né, os dois chineses. Desde que eles caíssem em pé, a argola é um aparelho que é mais difícil de ter, assim, uma queda, alguma coisa muito extraordinária. A única coisa que pode acontecer, às vezes, é algum problema na saída e tal. E os dois tiveram um pouquinho de problema na saída, os dois estavam tentando muito cravar, e era um duelo entre os dois, né? O restante era uma briga bem acirrada e bem difícil pelo bronze. Mas ele foi muito incrível mesmo. Especialmente em câmera lenta dava pra ver que eles tinham mesmo assim, quando o mortal tava prestes, né, a terminar, eles já estavam abrindo o mortal na tentativa de cravar e nenhum dos dois conseguiu, né? Nenhum dos dois cravou. Mas a execução do Liu Yang assim, as dos dois são incríveis, mas a do Liu Yang consegue ainda ser, nossa, ainda é impressionante demais, né? A gente estava até comentando que ele faz aquele, no começo da série ele já começa da suspensão e vai pro Cristo invertido. E depois do Cristo invertido ele faz um balanço e volta pro Cristo invertido. E assim, é zero angulação de ombro e ele nem aperta o ombro, né? Eu achei tão doido que, assim, a impressão que dá é que ele não tá fazendo força, de verdade. Todos os atletas de argola, né, tentam dar essa impressão de que não estão fazendo força. Mas o Liu, ele, assim, é ridículo aquele Cristo invertido dele. Ele
faz assim com o ombro baixo, vamos dizer assim, né? Pensa assim, o ombro longe da orelha dele, né? Ele tipo com o pescoço alongado, de cabeça para baixo, parece assim que ele tem um superpoder de voar. E ali naquele momento ele está simplesmente voando, ele não está parado numa posição ali contra a ação da gravidade, né? É assim, é muito Ele impressionante. ainda faz, ele ainda tira onda, que ele faz com a mão aberta ainda, né? É, ainda abre a mão para acabar de pisar mesmo, assim, de humilhar. Não sei nem o que dizer. É muito impressionante. E ele também não é um ginasta muito jovem. Não é, Sim, desculpa, não é dos mais eu jovens. acho que ele tá com 29 anos. Né? E mantém esse nível ali absurdo, né? Então, assim, parabéns, de verdade. E depois, né, em terceiro lugar, foi engraçado porque, na verdade, passou o Zou, ficou em segundo, né? Depois passou o Liu, que ficou em primeiro, e depois passou o Petrunias, que acabou ficando com bronze, assim. Eu confesso que eu não esperava o Petrunias nesse pódio, mas, mas eu acho que a série dele, ele fez, durante a série, ele fez tudo que ele podia fazer para essa nota sair. Essa nota saiu porque ele fez exatamente o que ele precisava fazer, né? Inclusive cravar a saída, assim. Se não, ele deu um mini passinho, não, tô meio perdido agora, mas enfim, a série dele, se não fosse exatamente como foi, assim, a gente percebeu que ele estava muito atento, assim, né? Ah, ele estava muito atento, assim, muito concentrado. E se não fizesse exatamente o que ele fez, essa nota não ia sair. Eu acho que ele ia ficar fora do pódio. É, eu acho que ele, como todos os outros que não eram chineses nessa final, eles sabiam muito bem que ia ser muito difícil ficar no pódio. Então, o Petrunias, ele não ficou, né, nas três primeiras posições na classificatória. Mas o Petrunias, ele é assim, um mestre, né, nas argolas. Ele é um cara assim extremamente premiado e já teve tudo, né, que podia ter na argola. E eu acho que ele não ia entrar para brincadeira não nessa final. E ele sabia que ele tinha que fazer uma série incrível e ainda assim, né, ficou apertado ali entre ele e o francês que estava competindo em casa e que tinha ficado em terceiro na classificatória e que deu o sangue também na final. Ele foi muito bom. Eu até pensei que ele ia passar o Petrunias e o Petrunias ficou ali, né, bem tenso esperando a nota do francês e por fim a diferença deles foi de um décimo, né? E o francês cravou a saída e tudo mais. O Samir, ele é um ginasta assim muito querido, né? Ele tem aquela história lá de quando ele era sempre foi excelente nas argolas, mas ele também era excelente no salto. Um ótimo saltador. É, e aí na Olimpíada do Rio ele teve aquele acidente horrível lá e tal, e ele conseguiu voltar para ginástica, conseguiu medalhas importantes, né? Foi o único francês em alguma final dessas Olimpíadas, que foi bem decepcionante a atuação da equipe francesa. E ele chegou ali na final, brigou, lutou, tirou um 15, mas infelizmente para ele, né, para a França não foi o suficiente. Mas o Petrunias com certeza mereceu essa medalha. Não, e essa nota do Petrunias, esse 15,1, é a maior nota dele do ano, né? Ele tinha conseguido de nota mais alta no Campeonato Europeu, ele conseguiu um 15, que assim, que já era algo muito bom para ele, né? Mas aí nas Olimpíadas conseguiu aumentar um décimo e assim, foi essencial, né? Porque se caso eles tivessem empatado aí com 15, o Samir ia ter levado essa medalha, porque a nota de dificuldade do Petronius é mais alta, então, consequentemente, a execução do Samir foi melhor. Em quinto lugar ficou o Adem Yildiz, o turco, né? Eu botava mais fé no Adem, para que ele conseguiria ficar com esse bronze, e eu acho ele mais constante, sabe? O Adem Yezil, ele, quando ele vai para essas finais de argolas, assim, ele tem uma constância maior de acerto, né? A maior nota dele do ano tinha sido também no europeu, tirou 14,933. E aqui nas finais de hoje, ele tirou um 966. É a nota também mais alta do Adem do ano. É, e ele provavelmente ia entrar no pódio, porque ele foi muito bem, mas ele deu um passo largo na saída. Então, né, acredito que ele ficou muito decepcionado, porque ele sabe muito bem que por um passo ele não sobe no pódio, né? E ele também tinha uma grande chance no salto. Ele fez um duplo carpado para frente, com meia volta na classificatória, assim, incrível.
talvez tenha sido o salto mais bonito dos jogos, Sim. mas o segundo salto dele ele errou totalmente, ficou fora da final. E era lá que ele tinha mais chances ainda, né? E aqui na argola ele lutou muito e chegou muito perto mesmo. Eu até achava que o Ibrahim Kolak, que ele ia pegar a final também de argola, né? Acabou que ele ficou acho que de segundo reserva. Sim. E, enfim, e aí acabou que não, as chances da Turquia ficaram com ele, né? A Turquia tem mais uma chance ainda na final de paralelas com o Ferrar. e ele, vamos ver, né? Mas a Turquia é uma equipe, sim, né? O masculino da Turquia é uma equipe que eu admiro demais. Eles Não, Nossa, eles ficaram, não eles sei quase nem entraram dizer. para a final por equipes, né? Eles E são muito bons. Sim, eles tiveram uma crescente muito boa, é uma equipe muito coesa. E eu acho que, assim, é bem difícil com essa equipe que eles têm, eles ficarem fora dos próximos jogos, viu? Acho que eles vão com tudo. E eles conseguiram ter uma renovação boa, querendo ou não, o Adem Yezil, ele é um ginasta novo e ele é uma renovação. Ele tem 25 anos, né? Ele ainda assim, eu acho que ele tá bem ali num time bom assim de auge dele. E essa equipe é muito boa. E você falou aí do Ferrar, amanhã acho que a gente vai ter coisa para falar dele, porque ele tem a nota uma das notas de dificuldades mais altas nessa final de paralelo. Mas falando aqui também dos novinhos, eu fiquei também feliz com essa apresentação do Harry Hepworth, porque ele tem 20 anos e ele estava na final de argolas e estava também na final de salto. Parece que tem uma tradição, né, de ginasta que é bom de argola ser bom de salto Isso é também, muito tipo, forte, né? sim. O próprio Zanetti, O ele era Zanetti, muito bom de salto. o Zanetti, Radivillov, o Rep agora, o Adem Yezil também. São muitos ginastas assim que tem esse histórico de ser bom de salto, né, e ser bom de O russo, argola agora eu também. esqueci o nome dele. Super medalhista. O Marido Balandinho. marido da Semionova. Ô, gente, Ai, fugiu agora o nome dele. mas aquele que de 2013 que pegava finais ali na época do Zanetti. Não, que ganhava tudo que era medalha, tanto no salto quanto na argola. Ai, que ódio, esqueci. Eu esqueci também. Mas ele é mais antigo, não é? De 2013. Não, ele foi até. Eu acho que ele competiu até Tóquio. Gente, fugiu o nome dele também pra mim agora. Enfim, até o final da transmissão a gente lembra. Tá, vai procurando aí Eu vou pra gente. procurar Então. aqui. Enfim, e aí falando aqui do último ginasta, né? Assim, que eu gostaria de comentar era do Glenn, da Bélgica. Ele ali fez, né, tentou ali a saída de triplo, que é difícil pra caramba. E essa saída dele foi a mesma que o Zanetti tentou também. O Zanetti, eu admirei muito, porque eu acho que o Zanetti, naquela época que foi tentar fazer a mesma saída, era para conseguir uma medalha, era a única opção de medalha que ele tinha, era fazendo a saída. Então ele acabou arriscando e agora também o Glenn arriscou e foi muito massa, assim. Eu achei, falta um pouco de altura, mas achei legal, assim, a atitude dele de entrar no final com tudo, assim, né? Com todas as oportunidades que ele tinha, assim, ele tentando abraçar, então foi bem legal. Ele também é novo, né? Tem 22 anos e, enfim, muito boa a participação dele. Vamos agora falar da final de barras assimétricas. Aí essa final também foi muito interessante, assim, né? É o Denis Abliazin. Bliazinho. Nossa, é engraçado, né? Como que foge. Fugiu Ele o nome tava dele. assim, na final de argolas de 2013. Ele fez até mais tempo, mas naquela época ele já era, tipo assim, ele era concorrente do Arthur. Mas acho que em 2013 foi o Baladin, que Foi o Baladin? lá brigando com o Zanetti. Mas o Abliazin, ele era muito bom, tanto de argolas quanto de salto. E de solo E também. de solo também. E bem parecido também com o Zanetti, que era bom de solo, salto e argolas. Enfim, final de barras assimétricas. Assim, já vou começar falando uma coisa que foi bem interessante, que, assim, poucas vezes acontece, mas acontece, é que o pódio, né, da classificatória se manteve na final, que foi Nemur, que o Os Yuan e quatro. Stanis ali. Acho que vai falar na classificatória. A Cadê classificatória, até a final, isso. A classificatória foi Nemur, Yuan, Stanis ali e Nina Deruel. E a final foi a mesma coisa. Nemur, as quatro Yuan, primeiras. Stanis e Nina Deruel. Bom, começando pela Zhang Yihan, que foi a primeira ginasta,
que já foi, né? Já começou a final ali errando. E nessa hora eu até falei brincando com o Lucas, né? Falei assim, gente, estão precisando assistir um vídeo aí, né? A China, essas chinesas precisam assistir um vídeo das chinesas antigas aí, da Yang Yun, da... Até não vou nem tão longe assim, né? Vamos assistir um vídeo da Rei Kexin. Então, né, é tão complicado porque elas são assim tão incríveis e aí aquele hype pré-olímpico, todo mundo, a China é prata, a China já é prata e tipo assim, gente, eu sinceramente eu torço o nariz para esse tipo de previsão, porque quem acompanha ginástica aí há muito tempo, igual eu, sabe, a China é incrível, é incrível. A China tem uma ginástica maravilhosa, com notas espetaculares, principalmente de Trave paralelo e paralelo. trave. E aí, para melhorar, elas ainda estavam com um solo assim, que elas organizaram ali direitinho, fez o negócio acontecer para ficar com umas notas acima de 13, mas chega nas grandes decisões, assim, elas têm muita dificuldade de fazer um negócio acontecer. Então, até mesmo a Kill, eu tinha minhas dúvidas, assim, tipo, será que a Kill vai acertar, né, a série completa? Porque ela Sim. acertou na classificatória, ela não acertou no Team Final e ela não acertou no individual geral. É. Ou ela Mas acertou no não, individual geral? Acho que ela não acertou também no ela não individual acertou no geral. individual geral, Então, tirou assim, erram 13.900. muito, elas erram muito, né? Então, assim, eu não tinha muita expectativa com ela. A outra, né? A Zhang Han, ela é incrível, essa série de paralelo dela é muito legal. Mas, assim, já fez um aquecimento bem complicado e na hora foi, né? Cabisbaixa, errou e tudo mais. Eu acho uma grande pena, porque elas são sensacionais Assim, e não faz o negócio acontecer. Dá E, uma dó. e falando delas também, todo quando, igual você falou, né? Teve o hype pré-olímpico lá em Tóquio, porque elas foram incríveis no Trials de Tóquio. E agora teve o hype de novo para as Olimpíadas de Paris. E eu não, assim, não que eu não goste ou que eu não acho que elas têm a competência, mas eu também nunca boto É, fé, já tem muito tempo, assim. não. 2016, elas saíram sem medalha das Olimpíadas de 2016, né? Dos Jogos de 2016. Isso foi assim, como assim a China sem medalha, né? E a Não, gente, 2016 elas ficaram em terceiro. terceiro por equipes, foi a única medalha delas. Nas finais por aparelho elas não levaram. É mesmo. Elas não ganharam nada, nem no geral. No geral, Ficou em quarto. a Chun-Song, Chun-Song. a Chun-Song ficou em quarto. Enfim, quando tem todas essas previsões em torno das chinesas, assim, é muito difícil de realmente acreditar, porque elas erram muito. E assim, né, fazendo uma análise também, agora já que a gente já está falando de China, é, eu acho que, inclusive, elas nunca tiveram uma preparação tão completa assim quanto foi nos Jogos de Pequim, que elas estavam boas de tudo, né? É, não, Tipo, Pequim não tinha como. Pequim tava muito massa, porque elas não tinham só a paralela e trave. Elas tinham um solo forte pra caramba. Tudo, Eu salto nunca mais vi, forte. tipo, a China com solo daquele, A por Requexin exemplo. saltava eu tinha com dupla. Pois é. Então, elas tinham a maná, elas tinham, no solo era duplo com dupla, eram umas coisas assim, espetaculares que você não vê. Hoje você mal vê uma chinesa fazendo um Sukahara, por exemplo, né, no solo. Verdade. Parece que não, né, perderam a força aí de perna, enfim. A Alice D'Amato veio logo em segundo nessa apresentação e ela fez o trabalho dela, né, Lucas? Linda, Assim, linda demais. linha de pernas da Alice nossa, eu gosto demais de ver ela. Acho uma ginasta muito agradável de assistir nesse aparelho, muito mesmo. Ela conseguiu aí 14.733 numa série de 6 e 4 e merecido, assim, né? Uma nota ótima que, assim, igual a gente falou, fez o trabalho dela esperando o que vinha depois, né? E logo depois vem a Nina, que acho que ela foi ali bem inteligente, né? Mudou a série, porque esses elementos aí com meia volta não estão valendo, né? Esses elementos estão Sim. um saco para validar. E ela acabou alterando a série dela para poder, acho que, passar de uma forma mais segura, né? Nessa final. Assim, a Nina, eu sinceramente eu tava até torcendo pra ela ficar no pódio. Era uma das que eu tava mais torcendo pra ver ela no pódio, porque ela classificou pra Olimpíada, né? Depois do Mundial, ela classificou pelas Copas do Mundo. Pela trave, Pela que nem trave, tipo, né? né? Arriscando ali, Sim, né? pela trave. E foi super bem, né? Conseguiu super de boa a classificação, que ela competiu muito bem. Aí agora nos jogos ela caiu na entrada, né? Na classificatória e ela nem pegou trave, mas enfim. Então assim, a gente nem sabia se ela ia realmente fazer paralela, né? Nos jogos.
E ela conseguiu encaixar essa série de 6,5, uma série diferente do que ela fazia, com 77 trocas de barra, e eu amo. E assim, eu achei muito legal, torci muito por ela, achei que ela foi muito guerreira de chegar tão longe com os problemas que ela teve. E ela ficou ali, né, até o finalzinho, quase pegou a medalha ali, né? Eu talvez até acho que ela devia ter ganhado esse bronze, mas também não achei ruim a Sunisa ali ganhar, não, mas, Eu preferia a Nina mas também. eu tava mais ali por ela. Acho que já tá bom de medalha pra Sanisa ali, ela pode parar por aqui. Não, tá de boa. Gosto dela, mas assim, né? Agora a próxima final ainda é a final de trave, então assim, e inclusive é a medalha que ela tá mais querendo, né? Ela já falou que o que ela mais queria era um ouro na trave. E ela é capaz, vamos ver. Ela é capaz. E a ginástica dela, assim, né? Pode falar o que quiser. Tem gente que ainda tem um certo hate com as americanas, mas a Sanisa não tem jeito, né? A trave dela é cravada, ela abre os saltos, enfim. E aí depois da Nina a gente teve a Beck Downey, que aí era, na verdade, era a minha Aí meu favorita. coração partiu real, assim, na hora que ela não pegou aquele Stalder Kachev carpado, né, que é o próprio Downey. Nossa, eu juro pra vocês, eu fiquei muito triste. Então, eu tava torcendo por esse bronze dela. Ela tá com 32 anos, né? Acho que ela ali perto da Jade, ela é uma das ginastas mais velhas nessa competição. E ela já tinha anunciado também que ela não ia continuar depois dessa, né? Que ela já estava feliz de ter classificado, mas que ela não ia continuar. Ela falou que ela foi um post que ela fez, eu acho que no Instagram dela, e ela falou que ela estava muito feliz, né, de ter chegado onde ela chegou nesses jogos e, né, que foi além do que ela esperava e várias coisas assim, e que ela ia entrar com tudo na final, mas que mesmo se ela não conseguisse uma medalha, que ela ia se sentir vitoriosa, né, e é o que ela tem que se sentir mesmo, né, elas tiveram todos aqueles problemas com a Federação Britânica e tinha tudo para ela não estar nessa equipe, né? E aí aconteceu de várias ginastas que provavelmente estariam na frente dela se lesionaram e tudo mais, só que não só por isso, né? Também porque ela tinha nível para competir. Fez uma classificatória boa, fez uma final por equipes melhor ainda, né? 14.900 Foi na final por equipe, maior nota merecido. de assimétricas da final por equipe. Incrível a série dela e eu tava torcendo pra caramba mesmo pra ela ficar no pódio. Conhecendo a inconsistência, né, das chinesas, eu realmente achei que ela ia chegar, mas ela também erra muito em finais e tal, né? Sim, o histórico dela não é Infelizmente, bom. e infelizmente não deu, mas nossa, ela merece todo o reconhecimento, né, da ginasta que ela é e de tudo que ela conquistou. A Inglaterra ainda ficou em quarto por equipes, né? Brigou ali com o Não, então, a Brasil gente falou por sobre isso porque, tipo, décimos. a gente não pensava que ela fosse conseguir entrar nessa equipe olímpica, né? Quando ela, né, se dispôs a isso. E ela não só entrou, como ela, tipo, ela chegou, voltou a treinar salto, tipo, Salto solo, né? e fez, tipo, fez trave na final. E a nota dela de trave não saiu porque era uma série mais simples, mas ela tirou, tipo, 12.900. Isso sim, né? Pra uma ginasta que nem, sei lá, que talvez nem entraria nos jogos, isso é É, muita coisa, assim, pra ela. sim, foi mesmo. Então, apesar de ter quebrado meu coração, eu fiquei muito admirado com tudo que ela conquistou nesses jogos. Também. E aí depois a gente já vai pra Kyo Yuan, que era aquela coisa, né? Será que ela vai acertar? Porque, tipo, todo mundo sabe que se ela cravasse a série Com dela, certeza, não tinha era, como. Era medalha. não tinha como. E aí ela vai, acerta a série inteira, muito bonita. E, nossa, gente, foi tão doido, porque quando ela acertou, né, dava pra ver a carinha dela também de alívio, assim, né? Todo mundo Sim, comemorou, ela deu um maior abraço, assim, no treinador. sim. E gente, nossa, acho que foi um dos momentos mais emocionantes dessa final, porque ela desce do pódio, a Nemur já sobe e a Nemur fica lá, tipo assim, esperando a nota sair pra fazer a série dela e sai um 15.500, pelo amor de Deus, né? Tipo, Sim. E olha, eu não sei como que foi o aquecimento, porque enquanto estava mostrando o aquecimento, não, enquanto estava rolando o aquecimento, eles ficaram mostrando a backdown e esperando a nota dela. E aí a gente só ficou ouvindo assim barulho de menina caindo da barra e a plateia assim, ó, não sei o que, né? Eu pensei, gente, essas meninas estão errando tudo nesse aquecimento. Sério, o que que será que tá acontecendo, né? E aí, pensa a pressão. Aí a Kill subiu e acertou a série dela. Jogou a responsabilidade para Nemur.
né? E nossa, foi muito doido, porque aí quando saiu a nota dela, foi muito alta. E eu não sei, né? Vai saber se a Nemur olhou para a nota da Kill. Se ela olhou, ela viu que ela tinha que entregar tudo. Foi pedrada. Foi pedrada. E se ela não olhou, ela ouviu a reação do público, né? Sim. E aí você pensa, você lá, né? Vamos lá, pensar, eu tô lá, em cima do pódio, olhando pro trampolim, olhando pra paralela, os ginásios. Pensa, se da TV a gente ouviu aquele uau, né? Pensa quem tava lá. Sim. É um grito assim ensurdecedor que atravessa assim, né? E eu não sei se ela viu a nota, eu também não sei se ela viu a série, mas se a Nemur viu a série, ela com certeza ela entendeu que a série da Kill foi muito boa, teve todas as ligações, né, foi toda ligada, e a única chance da Nemur ganhar esse ouro era se ela subisse ali no aparelho e acertasse essa série mais uma vez. É. E eu fiquei assim tão tenso, porque apesar dela ter acho que a Nemur, de todas assim, essas ginastas, eu acho que ela era a que teve o maior histórico de acertos. Ela competiu esse ano, cravando inclusive notas, né? Tipo, 15.533, aquela nota tava saindo toda hora. Ou 15.566, não lembro. Mas aquela nota tava saindo toda hora. Então, ela tava constante nos acertos. Mas, nossa, na hora eu falei assim, gente do céu, será que ela vai acertar de novo, né? E, meu, foi como assim, né? Ela precisava ligar a série inteira e ela ligou. Lucas, é muito difícil essa série, pelo amor de Caramba, Deus. não tem o que falar, né, gente? Essa série Não. da Nemur de Paralela, a da Kill já é incrível, mas a da Nemur era assim, é uma coisa muito espetacular essa série, não tem nem o que falar. É tipo assim, é o que a Biles é no salto, ela é na paralela, né? Eu considero, né, aí Corquina, Mustafina, todas essas ginastas incríveis, Rekeshi, Beth Tweedle, que me desculpe, mas assim, a Nemur, o talento dela é acima da média nesse aparelho. acima. Para mim é a melhor de todos os tempos. Com assim. certeza. Não é, tá, mas não sei o que, vai dar época e tal, né? Tipo, de acordo com o código. Mas o que acontece não é só por causa disso, é a habilidade que ela tem de acertar várias vezes uma série muito difícil. Muito Eu difícil, não toda s- conectada. Então, um timing incrível e raríssimas vezes ela não conecta tudo, né? Sim, talvez a Beth Tweedle chega perto disso que ela faz, sabe? Porque a da Beth Tweedle também era cabulosa, né? Era voo ligado com voo, mas a da Nemur não tem um giro gigante nessa série. É uma série sem giro gigante, gente. Sim. Tipo, pelo amor de Deus, né? Ela faz tudo, todos os elementos, ou são voos, ou são, Nossa, são em bar, enfim. E assim que o pé dela encostou no chão, né, na saída, o semblante dela já foi de emoção, né? De o olho encher de água e tal. E foi muito bonito, muito emocionante. Na câmera lenta, dá pra ver o treinador dela de baixo, né, lá do pódio, né, que ele desce depois que ele tira o trampolim. Ele com a mão na cabeça, ele sofrendo a cada movimento que ela Sim, fez. Foi assim, foi muito legal. muito, muito emocionante. Ela foi muito gigantesca, principalmente porque ela passou logo depois da Kill. E a Kill deixou uma pressão absurda. Deixou. Absurda. Em mim ela deixou, não sei da Nemur. Absurda. Que é isso? Ela foi muito incrível, né? Para não falar outras palavras aqui, mas assim, nossa, foi demais. Foi o momento assim mais emocionante do dia para mim. Foi essa passagem, né? Kill e a Nemur. Nossa, foi demais. Foi demais. E aí depois teve a série da alemã, da Ellen Kevrick. Eu acho que a Ellen, ela, assim, também tem um futuro e uma linha, né, nesse aparelho. Ela é muito, muito promissora. Ela é uma ginasta nova e, assim, eu acho legal que ela é de 2008, 2018, 19, 21, 22, 23, 24. É o ano dela, o primeiro ano dela. De adulto. É o primeiro ano adulto. A Ellen, e ela é boa não é só nas assimétricas, né? A Ellen, se ela tivesse ali tido a possibilidade de ajudar a Alemanha, talvez elas tinham classificado com uma equipe completa, né? É verdade. Para os jogos, porque ela é muito talentosa, muito boa. E, assim, eu achei que as novinhas deram o nome nessa final, né, Lucas? Assim, a Ellen é muito novinha, a própria Kill, a Nemur é Nemur. muito nova e a Kill também. Sim, e a Ellen, se a gente for ver com a nota que ela tirou 14.566.
Aí ela teve aquele problema da saída, né? Que ela chegou, tronco um pouquinho embaixo, joelho um pouquinho perto do chão, um pulinho pra frente. Ela ia estar ali brigando ali pelo terceiro lugar, com os 14.700, próximo do 14.800. Uma New Sênior E nos Jogos ela tem um Olímpicos. futuro, assim, absurdo pela frente, né? Torcer pra ela continuar sempre saudável e sem lesões e poder mostrar o melhor dela cada vez mais. E a Sanisa, mesmo sem ligar aquela sequência incrível, que assim, pra mim é absurdo. Eu também considero a Sanisa meio maluca, assim, Ela né? é bem doida. Porque fazer o Bardwage ligar direto com o Van Leeuwen, ela não fez isso na final, é uma loucura, né? E ela, mesmo sem fazer essa sequência, ela conseguiu aí o 14.800 dela e se manteve no pódio, gente. Terceiro, Sim, segundo bronze olímpico dela nesse aparelho. Eu não sei, eu tenho a sensação, né? É uma sensação minha observando o semblante, observando todo o contexto ali que a gente consegue ver pela televisão, de que ela entrou para dar o melhor dela, mas sem muita expectativa, né? Ela comemorou muito, parece que ela ficou surpresa Sim, ela ficou da medalha surpresa que quando pra ela. saiu, ela pôs a mão no rosto assim, né? Fez aquela expressão de surpresa e tudo. Eu acho que vai ter muita gente falando que mereceu, que o giro, né, que ela faz no final, né, o troco completo que ela faz do giro gigante, não foi muito na parada, ela tem uns afastamentos de perna, algumas perdas de postura e tudo mais. Mas assim, é muito fácil a gente falar de casa, né? E o árbitro que está sentado lá, ele não quer roubar para ninguém, né? Sim. Eu acredito nisso. Então, é o que ele vê ali na hora. E a gente sabe também que passar por último, você acertar a sua série, sendo a última a se apresentar, existe uma vantagem oculta nisso. A gente sabe que isso acontece e ela se aproveitou muito bem disso. E sem falar que ali a gente estava até comentando que essa angulação das barras assimétricas para quem estava assistindo pela TV, Muito ruim. muito ruim. E assim, e fora isso, esses erros, por exemplo, que a Sanisa tem, o afastamento de perna que ela tem ali no Nabieva Na Beve e no Malone. e no dela, Malone, no tapete. isso não dá pra ver de lado. Isso assim, né? Eu não tô aqui passando pano pra ela, porque eu inclusive eu vi, eu falei, nossa, feio, isso dá desconto. Mas os árbitros, na maioria das competições, eles estão na lateral e isso é muito difícil de E às ver. vezes o ângulo que a gente viu ali pela televisão, que inclusive eu odiei, a gente consegue ver que era uma abertura ali de 0,3, né? De pernas. Mas na lateral, às vezes você vê 0,1. Sim, então, assim, tem muitos detalhes, muitos pormenores, assim, falando de arbitragem. Mas aí a Kayla Nemur, Lucas, qual que é a sua opinião? A Kayla Nemur ganhou a primeira medalha da Argélia e da África, do continente africano na ginástica, ou você acha que ela ganhou para a França? Assim, eu acho que foi uma medalha totalmente construída na França, né? Sim. O treinador é francês, ela cresceu na França, ela treinou em ginásio francês. É um problema com a federação, que federação mais zoada, né, gente? Perder um talento desse. Mas, de todo jeito, oficialmente, né, a Argélia abraçou ela, né? Sim. Abraçou, recebeu ela e tudo. Então, assim, não tem como falar, né? Nos livros, né, nos resultados oficiais, é a primeira medalha da ginástica do continente africano e ainda é uma medalha de ouro no aparelho Sim. mais técnico da ginástica feminina e, né, tem que aplaudir mesmo e parabenizar e isso, tomara que isso tenha uma repercussão muito grande na África e que o esporte lá, a ginástica lá possa crescer bastante. Lucas, eu tô torcendo para que isso tenha uma repercussão maior ainda dentro da França, sabe por quê? A França passar essa tragédia, não dá para falar que foi uma vergonha, foi uma tragédia mesmo. Não, aquilo lá, elas implodiram completamente, elas tiveram o pior resultado que podia ter, elas tiveram. Então, eu acho que eu queria que repercutisse mais dentro da França do que da própria África, sabe? Porque tem alguma coisa errada ali. Como, né, tipo, como que a França perde uma menina dessa? Tipo, a Nemur, se ela tivesse na equipe francesa, elas estariam na final por equipes, ela teria sido uma super candidata a uma medalha na final de judô geral. A França teria um ouro agora também, né? E ela ainda tinha chance de pegar a final de trave, que ela acabou não pegando, mas, gente, por bobeira, né? E eu acho que nesse sentido, quem tem que intervir nessa situação agora é o próprio Comitê Olímpico Francês. Eles têm que dar um jeito de interferir aí nessa situação que a própria, né, Confederação de Ginástica Francesa tem com os clubes.
Porque vai perder outra, tem uma outra novinha chegando, qual é o nome daquela menina mesmo? A Helena Colas. Ela do mesmo clube. Isso. Porque o que eu sei, eu não sei muito a fundo, mas o que eu sei é que o problema não é com a ginasta, é com o treinador. O problema é com o ginásio. Eu não sei como é que fala, né, em francês, mas é a Voine, que chama o ginásio da Nemours, onde ela foi formada. Outras ginastas também desse mesmo ginásio tiveram problemas com a federação e a Helena Colas também já está tendo. Então, assim, a Helena, a gente vê, assim, como generalista, eu acredito que ela vai ser melhor que a Nemours. E paralela, ela está indo no mesmo caminho. Não sei se ela chega nisso tudo, mas ela está indo no mesmo caminho. Ela é sensacional. E assim, o problema é assim: a Nemours pode ir para o campeonato tal, só que aí o treinador não pode ir junto. Pode ir para o camp da seleção, mas o treinador não pode ir junto. Então o problema é com o treinador. O problema é tão grave que lá na França tem várias subdivisões de competições e tal. E parece que tem o campeonato mais importante, que é algo tipo assim, que competem os 12 melhores clubes da França nesse campeonato. E o ginásio da Nemours foi excluído. Eles sempre ganhavam, e aí eles foram excluídos dessa competição. Eu tô falando superficialmente, não é aprofundado e tal, mas tem todos esses dados aí, né, que eu fui pescando aí, com tudo que eu acompanho de ginástica e tudo mais. Então é um problema com o ginásio. É tipo assim, igual a gente estava conversando um dia, eu e você. Pensa que o Flamengo cria algum problema, né, com a Confederação Brasileira de Ginástica, num nível que a Confederação Brasileira de Ginástica fala assim, não, nenhum atleta mais do Flamengo vai competir Com um treinador, né? com o treinador junto e tal. E aí você pensa, Sei né? lá, pode a Rebeca, mas não pode o Chico. Tipo, não dá, sabe? É porque o treinador e o ginasta é quase que é uma parceria muito grande. Não dá pra fazer isso. E ó, assim, Lucas, a gente não sabe todos os lados da história, a gente sabe que existe esse problema e as causas dele. Então, por isso que eu acho que tem que ter uma intervenção do Comitê Olímpico Francês, porque eles precisam resolver. Seja o problema da confederação, seja o problema do clube, seja o problema do treinador, mas eles precisam intervir nisso, porque é nesse sentido o único ponto de vista positivo que eu vejo da França ter saído tão mal para que assim tenha acendido o sinal de alerta desse problema interno dentro do país, porque, gente, os Jogos Olímpicos de Paris e a França, né, Nem apareceu, nem né? apareceu, Nem teve apareceu. um representante na final. Isso é muito, nossa, é muito triste, assim, né? Bom, depois disso a gente teve a final de salto, a última final do dia. E aí a gente abriu com o ginasta que eu achava que era o meu, né, que eu apontei como favorito nessa final, que é o Nasa Chepurny, pelo histórico dele, que é assim, de muita consistência, muito raro ele errar, assim, então ele sempre teve notas muito boas durante esse ciclo, né? E durante esse ano também, sim, ele teve no salto, a maior nota dele de salto do ano foi um 14,933 na Copa do Mundo de Cairo. E aqui na final de hoje ele conseguiu, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ele conseguiu 14.899. Foi uma nota menor do que ele já conseguiu esse ano, né? Mas dá para ver que é uma nota muito parecida com a que ele sempre tira, né? Nas classificatórias ele tirou 14.833, na final ele tirou 14.899, igual eu falei, a maior nota do ano foi 14.933. Então, assim, ele sempre manteve assim, uma constância de acerto nos dois saltos de 5 e 6, mas é uma execução muito espetacular, né? Eu gosto muito do Chepurny saltando. Gente, tipo assim, né? Os primeiros 6 colocados, a diferença muito pequena. Muito Só pequena. o Yulo, que ficou um pouco mais assim, distante, né? Nem foi tanto, mas muito próximos, muito, 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 muito próximos. Muita qualidade nessa final. O Harry Hepworth, que vem logo depois dele, sim, não teve jeito. Nossa, a reversão com dupla e meia dele, muito linda, né? Foi muito lindo, Nossa, muito bem feito, né? pouquíssimo, assim, só um mini pulinho ali na chegada, foi praticamente cravada aquela reversão. Que legal pra ele, né? Tinha acabado de sair da final de Argolas e já tinha mais uma final no mesmo dia e foi lá e ganhou a medalha dele. Muito legal.
Sim, e teve gente que teve algumas dúvidas aí com relação aos saltos no masculino, né? Porque, por exemplo, no caso do Harry, ele fez entrada de reversão e fez o duplo mortal com meia volta, e depois ele fez outra entrada de reversão e fez a dupla e meia, né? De frente. Então, assim, no masculino, o segundo voo basta para ser diferente, né? No feminino tem que ser, os saltos têm que ser de grupos diferentes, né? No masculino, ou você faz a entrada ou o segundo voo diferente. Por exemplo, o menino do Irã, ele fez Yurchenko com duplo carpado e fez Sukahara com duplo carpado. A diferença entre os saltos dele estava na Na entrada. entrada. Outros fizeram a mesma entrada, mas o segundo voo diferente. Sim. Enquanto no feminino, tanto a entrada quanto o mortal do segundo voo tem que ser diferente, no masculino é um ou outro. Sim. Não, e até aí até nessa regra aí que a gente teve aquele hype das chinesas há um tempo atrás, fazendo dois, né, basicamente dois Sukaharas com dupla pirueta, mas na verdade elas estavam tentando disfarçar um ali para virar uma reversão com pirueta e meia, mas feio demais, que feio. Gente, era mesmo. Isso aí foi Nossa, tenebroso. feio demais, muito feio. O Jake Jarman foi o terceiro a saltar e também foi, assim, muito, muito, muito bem. Ficou ali muito próximo da medalha, né? Eles ficaram ali nessa passagem, ficou o Harry em primeiro e o Jarman em segundo. O Jarman fez um primeiro salto muito bom. É, Ele fez a triple meia, foi a triple meia o primeiro salto Foi. dele? E ele foi um dos únicos que teve a nota de... Foi o único? Não, não. Só ele e o Yulo tiveram um salto que não foi 5 e 6 de dificuldade, né? Os dois tiveram um salto 6 de dificuldade. Então, assim, dava muito pra ele ter chegado na medalha, mas a aterrissagem dele não foi tão boa. Sim, e bom, a triple meia dele foi assim muito boa, né? Assim, os caras acabam faltando ali um pouquinho de giro ou chegando girando, mas ele fez assim muito bem, sim. Acho que é E ele tem a postura muito bonita, né? Pernas muito coladas, o corpo muito estendido. E a velocidade que ele gira, igual a gente comentou ontem, né? É um absurdo. a meia volta chega ali, né? Bem, bem, bem boa, assim. E acaba que assim, né? Esse 1/10 também que ele teve ali de penalização, talvez comprometeu a medalha dele, porque se tivesse saído 15-2 nesse salto dele, aí eu acho que teria vindo sim, o bronze poderia ter sido dele. O Aurek fez um bom trabalho assim nas Copas do Mundo esse ano, né? Um ginasta, eu não tenho certeza agora, mas eu acho que ele classificou foi pelas Copas do Mundo. Provavelmente. Então foi digno, né? Classificou pela Copa do Mundo e tá aí no Chegou na final. quinto lugar. O Shepurne acabou ficando em sexto, mas aí a gente teve também, assim, né, o que foi ruim, né, dessa final, né, uma pena, foi o Mahid Olfati, que também um grande ginasta nesse aparelho, né, muito com dois duplos carpados, né, e o Radvilov também com dois saltos com duplo. É muito difícil, assim, eu acho que o mais difícil de cravar o Yurchenko com duplo carpado é cravar o Tsukahara com duplo carpado, porque nossa, não, eu não consigo nem imaginar a saída da rondada, a pressão que o cara tem que colocar na mesa para poder girar um duplo mortal depois de uma rondada ali no salto, é assim. No Yurchenko parece que eu consigo raciocinar, sabe? Consigo entender, porque é uma entrada talvez com mais velocidade, o bloco ajuda muito, né? Então, Sim. os caras treinam muito triplo mortal para poder fazer um Yurchenko duplo carpado. Agora, os Carrara, nossa, é um desespero, para mim é um desespero. E assim, pra chegar em pé, né, tem que puxar muito forte. Então, o problema é esse. Às vezes a pessoa chega ali com o quadril um pouco para trás, é muita velocidade. Aí o quadril tá para trás, centro de gravidade vai lá para trás, e é impossível ficar em pé. Então, assim, tem que abrir o salto, né? Então, Por isso que eu admiro tanto a Simone, porque ela já tá num nível que ela, nesse salto, ela meio que tem essa malícia já, de saber onde ela tá no salto para abrir ele. Ela chegou a cravar no treino de pódio, gente, é absurdo demais cravar um salto desse. Porque, tipo, né, igual eu tô falando, especialmente no Sukahara, o cara puxa ali o duplo dele e... Meu, como que você vai pensar? Como que você vai pensar em abrir aquele salto? Eu acho que você tem que segurar ali até parar em pé. eu acho que é aquela coisa, né? A petição para em Los Angeles
a Simone Biles competir a final de salto contra os homens. Eu acho que é o mais justo. É o mais justo, né? Ela tem salto pra isso, né? Tem. Ela fizer o Biles 1 e o 2 ali no salto, ela tá de igual pra igual com os caras. Ixi, ela compete de boa. Nossa, muito, muito bom. Olha, e assim, né? Agora aqui não tem como a gente falar aqui também, eu vou trazer esse ponto, que o Caio Souza poderia, né? Estar numa final dessa e às vezes até o próprio o Yuri Guimarães. O Yuri apresentou aí 2 saltos muito bons no Troféu Brasil, inclusive um dragulesco, extremamente bem executado. E, enfim, o Caio tem mais experiência, mas eu espero que o Yuri consiga aí nesse próximo ciclo aprimorar ainda mais, né? Conseguir ainda mais é, ter mais constância, né? Nesse aparelho, em toda a ginástica dele. E tá aí, tem salto para estar aí entre os Ele melhores. tem ginástica pra isso, né? Sim, com certeza. E aí depois, né, seguindo aí o salto, a gente teve o Iulo. Nossa, aí agora o Iulo assim é coisa de doido, porque o salto dele, né, o dragulesco carpado, né, o duplo carpado com meia volta, é assim, gente, acontece muito dos caras ali quando vão fazer esses elementos do duplo carpado para frente, deles flexionarem o joelho ali a partir no metade do segundo mortal eles começam a flexionar. E o Iulo mantém uma postura impecável, ele puxa a ponta de pé nesse É muito salto. absurdo esse salto dele, é muito impressionante. A altura, distância, a ponta de pé, a postura. Assim, né, pra quem não entende de ginástica e vê aquilo, deve pensar assim, ah, bacana, né? Legalzinho e tal, não sei o quê. Mas a gente que é fã de ginástica e que acompanha, ou que é técnico, que é árbitro e tudo mais, que tem a noção da dificuldade que é aquele salto e a capacidade dele de executar ele super bem, é assim, muito impressionante. Muito impressionante. É realmente um salto artístico. É mesmo. É uma ginástica artística É real ali, né, real. que ele mostra. Fora a beleza da execução do salto, a segurança é muito segura, é um Muito salto muito seguro. seguro. É Ele chega com um verdade. tronco alto, assim, ó, em pezão, como se fosse, sei lá, um simples mortal carpado com meia volta. E talvez, assim, né, até a altura dele, assim, quando a gente vai falar de altura na ginástica, né, acreditem ou não, né? Eu e o Lucas, a gente tem uma escola de ginástica. Acreditem ou não, a gente ainda recebe pais até hoje lá na nossa escola falando assim: a minha filha vai deixar de crescer se ela fizer ginástica. Isso é um absurdo, né? Mas a gente pode. Acho que o Yula é uma grande. Não sei, assim, também a ginástica evoluiu, mas vou falar isso. O Yuli é uma prova de que os ginastas mais baixos, eles têm mais facilidade, né? Ele ali, ele tem 1,50 m, muito baixinho, então ele consegue ficar sempre mais próximo do centro de gravidade dele, isso ajuda com certeza ele a rotacionar dessa forma e fazer uma ginástica tão precisa, né? E o segundo salto dele, ele teve um passo largo na chegada, mas como foi muito bom também, mas com aquela aterrissagem não tão boa, mas como ele teve aquele primeiro salto com a nota altíssima, né? Não teve como ele não ficar em primeiro. E 15,433. E assim, né, incrível, né? Ele, igual a gente falou ontem, ele muitas vezes não teve os melhores resultados, não teve o melhor desempenho, não teve um desempenho tão à altura do que ele é capaz. E agora nesses jogos de Paris, ele lavou a alma, ele se torna uma das maiores estrelas da ginástica internacional de todos os tempos, saindo da Olimpíada com 2 títulos, 2 primeiros Medalhas de ouro, lugares. Isso é gente. muito, muito, muito grande. E tomara que ele tenha todo o retorno que essas 2 medalhas de ouro possam dar para um atleta financeiramente e em todos os quesitos, né? Ele merece demais, foi muito legal. Nossa, foi demais. É um resultado sensacional. 2 ouros, tipo assim, é para poucos, né? Ontem a gente falou do Max, né, do Whitlock, que conseguiu 2 ouros nos Jogos do Rio, né? E assim, pensa, o Yulo, um filipino, no mesmo patamar que, sei lá, que o Max Whitlock, que é de um país que já é, né, que é tradicional na Sim, ginástica, é assim. verdade. Ele fez muita história já nesses Jogos Olímpicos. E, bom, e aí para finalizar, não tem como falar do Davtian, porque eu também acreditava muito nessa medalha dele, coloquei ele na minha previsão. E
ele tem um dos melhores dragulescos, né? Não tem jeito. Sim. Assim, todos os dragulescos dessa final foram Muito sensacionais, bons, muito bons. Mas eu também gosto muito da postura dele e é muito seguro, é um salto que ele apresenta com muita segurança. E é legal porque assim, né, eu acho que especialmente no salto, a ginástica masculina está encontrando esse equilíbrio do difícil com a execução. Então os caras que estão verdade. fazendo muito, né, antigamente assim, eu acho que até o cara saltar um duplo mortal carpado e parava em pé, era basicamente, sim, certeza a medalha. E agora nem é tanto mais, tanto que o dragulesco vale um pouco menos e eles estão, assim, fazendo tão limpos que as notas estão saindo e estão sendo suficientes para a medalha. É verdade, teve alguns anos atrás que tava até ruim de ver final de salto masculino. Era assim, ganhava quem parava em pé, porque era muita queda, muito erro. E aí agora não tá assim, os caras conseguiram chegar no nível de precisão, né, em saltos extremamente difíceis. Então, assim, e o Arthur, ele vem tendo constantemente muitos bons resultados em Copas do Mundo, em vários campeonatos. Então, assim, ele não fez uma classificatória boa, ele quase não pegou Quase não final. ficou. E ele chegou ali para fechar, né, a competição e foi muito incrível. O duplo com meia dele, né, o dragulesco, foi sensacional. E o segundo salto dele foi reversão com duplo e meia para frente. Foi tão fácil, ele terminou tão alto, ele abriu para chegar com tanta amplitude que, assim, eu sei que é duplo e meia, mas, assim, dá a impressão que foi uma e meia. Sim. Tanto que ele foi, assim, que ele sobrou mesmo, né? E aí, só não deu mesmo para ele ganhar do Yulo, porque o que o Yulo fez naquele primeiro salto não tinha como. Não tinha, não. Mas O Iolo, prata pra ele, ganha, muito bom. muito bom. O Iolo ganhou a medalha dele naquele primeiro salto. Não que o segundo tenha sido ruim, mas foi naquele primeiro salto. E é tão massa ver o Davtyan com 31 anos e o Radvilov também com a mesma idade, competindo, tipo assim, contra o Harry, que tem 20, né? Sim, isso é muito legal. Eu acho muito legal, acho que o Radvilov, né, só de ter chegado aí mais uma vez, mais uma final importante, tá super de parabéns e mantendo, né, dois saltos muito difíceis durante tanto tempo. Sim. É muita coisa Muita coisa coisa. para ele. Bom, dessa forma a gente termina a nossa análise aqui da final de salto. Muito legal esse pódio, mas só tem mais uma coisinha aqui que eu queria falar antes da gente encerrar esse episódio, Lucas, que foi sobre a diversidade de medalhistas que a gente teve aí nessas finais masculinas até agora. Dentre as possibilidades de 12 medalhas, 9 países diferentes ganharam medalha na ginástica masculina, né? No solo teve Filipinas, Israel, Grã-Bretanha, a gente teve Irlanda, Cazaquistão e Estados Unidos no cavalo. Nas argolas, China e Grécia. E no solo, né, além das Filipinas e da Grã-Bretanha que já tinha ganhado, a gente teve a Armênia. E eu acho isso tão legal, porque eu até falei isso num outro podcast que eu participei com o Edgar, o árbitro do masculino, um podcast que a gente fez, acho que no Roda, foi no Roda, de ginástica, e a gente falou sobre isso, como que a ginástica masculina, né, ela ficou tão mais globalizada, né, assim, ela tem tem muitos países fazendo ginástica de alto rendimento, isso é muito impressionante. O masculino chegou num patamar assim que o feminino nunca chegou. Que não é mais assim, tipo, tem a Rússia, tem a China, tem o Japão, tem os Estados Unidos, Inglaterra. De qualquer lugar pode vir um medalhista. De qualquer país o cara consegue entregar uma ginástica muito boa. Por equipes não, né? Por equipes, apesar de já estar mudando um pouco, mas por equipes acaba que os principais são, né, sempre mesmo China, Japão, Estados Unidos, Inglaterra, Ucrânia, mas individualmente, principalmente por aparelhos, né, sempre tem algum cara lá de um país assim, muito, né, sem tradição, vamos falar assim. sem tradição, que eles entregam uma super ginástica, né? Então isso é muito bom. Isso é muito legal. E a impressão que eu tenho é que acaba que os árbitros do masculino, eles estão avaliando a ginástica e ponto. Né? O cara chegou, não importa, ele tá abrindo a série, né? Eu fiquei até meio preocupado assim, pensando assim, nossa, mas tipo,
usou, vai abrir a paralela, será que a nota dele, desculpa, as argolas, será que a nota dele vai sair? Mas é muito raro, assim, ter uma coisa assim no masculino. É a impressão que eu tenho, que eles estão lá avaliando a ginástica. Sim, Se o cara né? subiu e fez a série boa, a nota vai sair. Sim. Independente do país, se é o primeiro, se Você é o pode, último. inclusive, o resultado da argola, né? O Samir, ele fez uma super série, poderia até ter ficado no pódio, mas deu 15 lá, não deu 15,1 e é isso. E ele não pegou a medalha, né? Enfim, não sei, talvez no feminino a gente ainda vê um pouquinho ainda alguns resultados que a gente fica naquela dúvida, né? Será que a bandeira pesou, não pesou? Eu tenho essa impressão e acaba que a falta dessa diversidade de medalhistas assim na ginástica feminina acaba meio que corroborando para que a gente tenha um pouco desse pensamento, né? Mas enfim, gente, amanhã a gente tem as finais de paralela, barra fixa, trave e solo feminino. E aí a gente tem a participação da Rebeca e da Júlia na trave e a participação da Rebeca no solo. A gente está muito ansioso para essas finais de amanhã, né? Porque a gente tem chances aí de mais 2 medalhas. Amanhã a Rebeca pode, sei lá, pode fazer história já 2 vezes, ganhar a primeira medalha de trave do Brasil numa Olimpíada Primeira de solo. e pode ganhar a primeira de solo. E mais uma medalha que ela tiver, ela pode aí ser a maior medalhista da história do esporte brasileiro. Bom, a gente tem aí, né, o Lucas compartilhou também dessa ideia, a gente tem aí uma ressalva a respeito da série de solo da Rebeca, que é o cadete com pirueta, que está assim, descendo, né, infelizmente a execução daquele elemento está deixando a nota final de solo da Rebeca mais baixa, e aí fica uma expectativa, né? Se amanhã ela vai tentar validar esse elemento mais uma vez, que já são 3 séries que ela faz nesses Jogos Olímpicos e nenhuma dessas séries o elemento foi validado. Com certeza. Com todo respeito ao treinador da Rebeca, né? E a ela também, obviamente, não tem o que falar, né, gente? Os resultados deles falam por si. Sim. Olha, não tem, enfim, não tem o que falar. Porém, a escolha de alguns elementos não está funcionando, né? E a Rebeca já mostrou que as séries seguras dela, que já são muito difíceis, não precisa mexer. Ela não precisa dos upgrades. A verdade é essa. Sim. Ela precisa ir lá fazer a ginástica dela cravada, que já é muito, muito, muito sensacional, muito incrível. E esse salto, né, o Gojian, gente, Gojian de quem que vale nesse mundo? Exatamente. O Gojian de quem que vale? Quem que valida esse O elemento? da Simone não tá validando. Pois é, ela salta tipo, mais alto que a cabeça dela, completa o giro. Para mim, o dela deveria validar, apesar de que, mesmo ela, também não acho que ela deve fazer, porque o que é bonito de salto de dança é amplitude. Sim. É amplitude. Né? Aí o salto vai te dar 1 décimo a mais para você perder 3 décimos, 5 décimos, por causa de 1 décimo que você ia ganhar, que você não vai ganhar. Sabe? E, enfim, tô torcendo desde que eu vi um videozinho dela treinando o Gojian, que eu vi onde ele ia entrar dentro da série dela. Nossa. Desde essa época eu já tô assim, não faz isso, pelo amor de Deus. Mas, né, enfim, de novo, com todo respeito, Chico é um treinador incrível. A gente não Rebeca é uma ginasta, não sei nem o que dizer, eu sou totalmente apaixonado nela, igual o Brasil inteiro, o mundo inteiro. Mas, assim, torcendo muito, muito, muito para eles repensarem isso, né? a gente não enfim. tá aqui criticando o trabalho, não é isso, né? Eu torço, eu quero que a Rebeca ganhe uma medalha, eu admiro ela, admiro o Chico, admiro todo mundo. Mas, assim, de todos os upgrades possíveis da Rebeca, o pior upgrade que é o cadete com pirueta, foi o que foi incluído, infelizmente. Infelizmente. E assim, eu acho que desde antes dos jogos começarem, para mim a maior chance que a Rebeca tinha de bater a Biles nesses jogos é na final de solo, mas porque a execução da Rebeca compensa a nota de dificuldade da Simone. A Simone normalmente
entra com aquela dificuldade toda, mas normalmente ela faz o quê? Ela pula nas chegadas, ela sai dos limites do solo. Então, a vantagem da Rebeca seria nisso, né? Cravar uma série inteira. Sim, e o artístico, né? Sim, Porque o artístico da Rebeca é muito superior, a série como um todo muito mais bem montada, a música muito mais interessante. Então, assim, com todo respeito a Simone, que ela é incrível, a gente sabe disso, e eu acho que ela merece tudo que ela já ganhou. Mas a Rebeca mostrou no Mundial do ano passado. Ela ficou a 1/10 da Simone na final de solo, e teve fases da competição que ela tirou mais nota que a Simone no solo, né? exatamente. Então, assim, Não tá foi- ali. Eu acho que é. Enfim, acho que a Rebeca. O meu grande desejo, né? Eu posso estar errado, sim, claro que sim, mas meu grande desejo é que a Rebeca entre para fazer aquela série lá do Team Final de 2023. Exatamente. Porque com aquela série, pra mim, ela vai ser campeã olímpica. Eu Aham. acho, de verdade. Mesmo que a Simone saia bem, eu acho que aquela série ali em Paris vai derrubar o ginásio e Sim. ela sai com ouro. Só que aí, Lucas, dá assim, mais um ponto aqui que eu quero trazer é que ela chega da segunda linha acrobática, de duas linhas acrobáticas extremamente difíceis, e ela sai para um outro salto muito difícil, e isso está prejudicando o artístico dela, porque a gente sabe que ela faz aquele momento de artístico que ela tem entre o salto de dança, né, que agora é o Gojian, até o duplo giro, aquela parte de dança ela faz melhor. Eu sinto que ela tá fazendo até aquela parte de dança ali, não tá tão Rebeca assim. Aí ela ainda chega afobada e ainda não tá validando. Ela não validou o duplo giro duas vezes aqui já também, e que é um elemento que ela normalmente valida. Sim, já não era mais um problema, né? O duplo giro. Eu até achei que no. Eu sei que você não concorda, mas eu achei que no individual geral devia ter valido. Mas enfim, vamos torcer para o melhor. Mesmo assim, ela tá indo e tá tirando a segunda melhor nota de solo. Mas o meu medo é ela não ficar na segunda e não ficar nem na terceira nota. Porque na final ali tem meninas que vão ir com tudo, né? A Sabrina vai com tudo, Sim, a Childs vai com tudo. E a Rebeca não precisa perder para essas meninas. não Não precisa. Nossa, precisa, Lucas, ela não isso aí. merece isso. Não, nossa, gente, sinceramente, é isso que eu acho que tá me deixando mais tenso, porque a presença desse elemento na série coloca em risco a prata, coloca em risco o próprio bronze. Vai ser, nossa, não quero nem falar disso agora, mas a Giles, assim, admiro e respeito a história dela, mas, pô, não tem um artístico bom, não é? Né? E ela pode conseguir a nota dela ali, cravando aquela série inteira, e Pode, aí? né? E claro, se conseguir, parabéns e tudo mais. Mas assim, né, gente? A Rebeca no É muito solo é superior. simplesmente um espetáculo. E aí agora a gente ainda, né, nessa tensão aí, se Deus quiser não vai ser isso, mas e se ela não competir mais solo, né? Quem sabe não é a oportunidade dela entrar ali e fazer uma série muito segura, muito limpa, muito cravada, para ela sair, né, fechar, né, esse ciclo da vida dela de competições em solo incrivelmente. Mas eu espero que nesse ponto eu esteja totalmente errado. Também. Ah, Lucas, mais uma coisa para fechar, gente. Eu vou ter que falar isso aqui também. Sei que a gente já estava fechando, mas eu esqueci de falar quando a gente estava falando das barras assimétricas. Para mim, o elemento do ciclo nas barras assimétricas está o Derkatchev Carpado, o Downey. Das finalistas aí, das 8 finalistas, só 3 meninas não fizeram esse elemento. Acho que foi o elemento mais inteligente do ciclo, né? Todas as meninas fizeram down e pack para bonificar 0,2. E fica aí também uma questão, né? Tipo, a Rebeca podia tanto ter incluído esse elemento na série dela, se a gente pensar aí que o Chico já ensinou, inclusive, para a Jade fazia esse elemento, né? A gente já sabe que essa bonificação de F mais D já valia 0,2 desde lá de 2020, né? 2021, quando estava para mudar o código, e não deu outra. Foi a sequência e o elemento do ciclo. Sim, eu nos meus devaneios de ficar montando a série das ginastas na minha cabeça, de ficar pensando o que elas poderiam fazer para aumentar a nota de partida e tudo, coisa bem de ginfã mesmo, né? Mas eu sempre coloquei o Down na série da Rebeca. Então acho que ela faria maravilhosamente bem, né? A gente já falou disso, né? Ela faz uma Alone e entra para um Stalder com pirueta, que eu acho que seria até mais difícil do que entrar para um Down.
é um elemento talvez mais técnico, né? O Stalder com pirueta é muito para você acertar e cravar na parada, então ela poderia já ali nessa hora poder fazer o Stalder, porque o Stalder dela é muito bom e o Kachev carpado dela é muito bom, então assim, seriam dois elementos que ela praticamente já tem, né? É. A minha configuração era um pouquinho diferente, mas assim, eu acho que teria sido muito bom para aumentar a nota de partida dela, mas né, ela, uma coisa boa, assim, né, uma benção assim, disfarçada, né, que aconteceu foi ela não pegar a final de barra, porque é o aparelho que ela mais ama e ela tem muita vontade de ter mais medalhas importantes nesse aparelho. Quem sabe agora, né, ela junto com o Chico lá, eles consigam encontrar um upgrade, uma nota de partida ali bem interessante para ela passar a disputar ali com as principais na paralela, porque ela tem muito talento O para isso. caminho precisa ser repensado, no meu ponto de Com certeza, vista. tem que porque mudar toda a estrutura da série. ela é do ciclo passado, a mesma série. Não que não seja uma série que não seja eficiente ainda, mas pensando, a Rebeca quer ganhar uma medalha olímpica nesse aparelho, com essa série não dá. Para passar dos 15 tem que mudar. Tem que ir por um outro caminho aí que o caminho das bonificações, né? Não tem jeito, que é o que tá rolando agora aí de hype na barra. E agora sim, né, que provavelmente ela vai passar a focar em menos aparelhos, né? Quem sabe isso não se torne uma realidade. Vamos torcer. Bom, gente, então finais amanhã a gente encerra esse episódio aqui agora e amanhã a gente faz esse último episódio que é do último dia das Olimpíadas, último dia dos Jogos. Parece que eu já tô sentindo uma nostalgia, uma saudade. A gente vive tanto, né, a Olimpíada, assim, né, quem é fã de ginástica em especial, a gente acorda cedo, pode ser a hora que for, a gente tá lá assistindo e curtindo, enfim, é bom demais. Mas é isso, muito obrigado vocês que nos acompanharam, nos ouviram até aqui e amanhã a gente tá de volta. Um beijo, pessoal. Obrigado, pessoal, valeu. Gym Podcast Brazil. Cedric e William. Ícaro Ambrósio. Discutindo tudo sobre o mundo da ginástica. Todas as modalidades em um só lugar. Venha com a gente.